E galera do Me Salve App Prova, vamos para a resolução da primeira questão do simulado de Enem de matemática, questão mais errada. Então aqui no enunciado a gente vê que uma importadora de perfumes criou uma miniatura para venda a seus clientes, com a forma exata do frasco de um de seus perfumes mais vendidos, mas com as medidas reduzidas a 20% das originais. Cada frasco da miniatura do perfume tem 1 ml e custa R$ 4,00. Se o preço do perfume é proporcional ao volume do frasco, então o frasco original desse perfume deverá ser vendido por... Bom, vamos começar entendendo o que está acontecendo aí. A gente tinha um perfume grande, que foi reduzido, e a gente quer saber o valor do perfume grande, se a gente já sabe o valor da miniatura. Então, vamos resolver isso aí como? Olha só. Vamos supor que o perfume grande, na verdade, que os dois perfumes têm um frasco que é um cubo. Como é que eu sei que é um cubo? Eu não sei, eu estou chutando um cubo, mas a gente vai ver depois que não importa qual a forma que eu escolher, essa resposta vai dar sempre a mesma coisa. Então vamos dizer que esse meu perfume grande tem um volume V1 e que ele tem lados que eu posso chamar de x, por exemplo. Então eu sei que o volume V1 é igual a x ao cubo. A minha miniatura, que é o V2, eu posso chamar os lados dele de y. E calcular o meu volume V2, que é y ao cubo. Nota que lá no enunciado, ó, se tu voltar, ele te diz que o volume da miniatura, aqui ó, o volume da miniatura é 1 ml. Mas essa informação não vai ser relevante para a gente. Até porque, olha só, se a gente voltar aqui na resolução, tu poderia substituir esse V2 por 1 ml, tu ia encontrar quanto é que vale o y, e tu poderia desenvolver teu raciocínio a partir daí. Mas isso só é válido porque a gente está supondo que é um cubo. Claro que daria certo, mas não é a forma mais inteligente de fazer isso, digamos assim. Então, olha só. Ele nos diz também, então, que as medidas foram reduzidas a 20% das originais. O que isso quer dizer? Olha aqui. Quer dizer que as medidas da miniatura, ou seja, o y, virou 20% da medida original, que a medida original é x, então o y é 20% de x. Isso é a mesma coisa que tu dizer 0,2x. Por quê? 20% é 0,2, que é 20 dividido por 100, e sempre uma porcentagem de alguma coisa, tu vai fazer uma multiplicação. Então, eu vou substituir esse resultado aqui que está em preto na equação de baixo. Então, o meu y que estava ao cubo, eu vou substituir o y por 0,2x. Isso vai me dar 0,008 vezes x ao cubo. Então, a gente achou o volume 1 e o volume 2, os dois com relação a essa grandeza x. Agora, eu vou usar a outra informação que tem ali, ó. Que ele me diz que o preço do perfume é proporcional ao volume. O que isso quer dizer? Em uma linguagem matemática, isso aí vai dizer o seguinte, ó, que o preço do perfume 1 dividido pelo preço do perfume 2 é igual ao volume 1 dividido pelo volume 2. Isso aqui é uma regra de 3, é uma proporcionalidade. O que a gente sabe? A gente sabe que o preço do 2, que é o pequenininho, é R$ 4,00. Então, vamos substituir aqui, ó. Olha só. A gente tem o V1, a gente tem o V2 e a gente tem o P2. Então, eu vou ter que o preço do frasco 1, que é o frasco grande, dividido por 4, que é o valor do frasco pequeno, é igual ao volume do frasco grande, que é x ao cubo, dividido pelo volume do frasco pequeno, que é 0,008 x ao cubo. Nota agora que esse x ao cubo se cancela e o meu preço, então, do frasco grande passa esse 4 multiplicando, 4 sobre 0,008, o que me dá R$ 500. Se tu for lá nas alternativas, a gente tem ali na letra E os R$ 500, que é a resposta correta. Agora vamos ver por que eu falei que eu podia chutar que o volume era um cubo e sempre ia dar certo. Vamos pensar no seguinte, olha só. Se eu tiver, por exemplo,
algum outro frasco. Aqui eu tenho frascos no formato de cones e no formato de esferas. Se eu tenho um cone com um raio R e uma altura H, o meu cone pequeno, que era 20% do cone grande, ele vai ter um raio que é 0,2 R e uma altura que é 0,2 H. Mesma coisa para as esferas. As esferas a gente só tem o raio aí que importa. Então o raio da primeira, se eu pego só 20% dela, então o raio da minha segunda esfera vai ser 0,2 vezes esse raio anterior. Agora quando eu fizer a divisão entre os dois volumes, olha só, vamos fazer o volume 1 dividido pelo volume 2. O volume do primeiro cone é dado pela fórmula do cone lá, que é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura h, dividido por 3. O volume do cone 2 vai ser dado pela mesma fórmula, mas agora substituindo o r por 0,2r e o h por 0,2h. O que isso aí vai me dar? Olha só, vai me dar π vezes 0,2r ao quadrado, vezes 0,2h sobre 3. O que vai acontecer aqui? Ó? Π corta com π, r ao quadrado, o h com h e o 3 com 3. Isso aí vai me dar 1 sobre, aqui eu tinha 0,2 ao quadrado, vezes 0,2, 0,008. Se eu fizer isso aí, o mesmo procedimento para a esfera, volume 1 sobre volume 2, o volume da primeira é 4/3 de πr ao cubo, o volume da segunda é 4/3 de π vezes 0,2r ao cubo. Nota que, de novo, tudo isso se cancela, o r se cancela, só vai sobrar um 0,2 ao cubo, ou seja, o V1 sobre o V2, de novo, 0,008. Então, nota que não importa qual é a forma que eu pego para o meu recipiente, a razão entre os volumes dá sempre 1 sobre 0,008. Isso aí é sempre válido. É tão válido que tu pode dizer que se tu tem dois recipientes, por exemplo, que têm os lados sempre proporcionais uns aos outros, então esses lados vão obedecer essa relação aqui, ó. O volume 1 dividido pelo volume 2 vai ser o lado do recipiente 1 dividido pelo lado do recipiente 2, só que ao cubo. É a mesma coisa serve para áreas. Se tu tiver duas áreas, agora esses lados aqui vão estar ao quadrado. E assim tu pode usar essa técnica aqui para resolver várias questões aí de Enem e vestibulares em geral. Era isso aí então e até as próximas questões.